O meu foco ficou focado esse episódio? Eu não faço nem ideia, não prestei atenção. Sim. Glória, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus, glória. Se o futuro for igual ao Elon Musk está dizendo, o Trump não tem que ter medo de levar tiro em comício. Nossa. Meu nome é Jonathan Soares, Começamos essa é pesado. Camila Souza e essa semana o mundo foi uma loucura. Eu tava conversando. Não, diga oi. Eu estou aqui com Camila Souza, essa é a Sociedade da IA. E, meu Deus, tem muita coisa para falar hoje de IA e não IA também, porque não vai Galera, ter que como semana evitar. louca, hein? Conversando Eu tô com minha rindo, mas o povo vai esposa. falar que eu tô com cara de rindo, que eu ri de uma tragédia, gente. Não. Eu tô rindo pra dizer oi pra vocês, Disclaimer. tá? Disclaimer. Disclaimer. Camila tá dando oi e ela ri de nervoso. Então, assim, se ela Tem isso estiver aí. rindo Tem isso aí. em Se a minha momentos notícia é bem tensos. triste e eu começar a rir é porque eu tô nervosa, só pra vocês saberem. Entendeu? Só pra deixar claro, Camila ri de nervoso, tá? Então ela não tá sendo insensível, ela Não tô não sendo está insensível. aqui querendo desejando a morte de ninguém. Ela Misericórdia. tá apenas sendo uma pessoa que ri de nervoso, ou é isso aí, simpática com vocês. Mas sim, muita coisa boa aconteceu e muita coisa ruim também aconteceu, umas coisas meio bizarras aconteceram no mundo. Eu tava falando com a minha esposa, não vou aqui entrar em polêmicas vazias de se foi ou não foi, foi armado, não é armado. As imagens estão aí, aconteceu. O que a gente sabe é o seguinte: Trump quase levou um tiro na cabeça, apareceu a orelha dele lá marcada, sangrando, e tem várias fotos de vários ângulos, várias filmagens aí. Você pode acreditar no que você quiser. A verdade é que o tiro foi dado, tá? E não acertou ele por pouco. Porque eu falei para minha esposa, a gente teve milímetros, tá? De mudar completamente a história do planeta. Foi tipo, foi tipo assim, a bala ia um pouquinho mais pro lado ali, pegou ali, tudo teria sido diferente. Tudo mudou, detalhes, foi por míseros milímetros que não estava rolando uma guerra civil aqui no país, aqui do lado, aqui embaixo, ou uma confusão, ou gente na rua. Porque, assim, eu estava até comentando com o Mila aqui, a gente conversando no backstage, sobre diversas teorias de conspiração de quem que mandou esse menino, né? Quem entrou em contato com essa pessoa aí para dar esse tiro, se não foi armado pelo próprio serviço secreto, se não foi armado entre os próprios republicanos para tirar o Trump da frente ali. Tantas possibilidades. Eu vi também que não acharam nada, assim, do cara, né? É bem esquisito também a história dele, porque teoricamente ele era registrado republicano, mas, né, foi um atentado contra Trump, e aí depois não conseguiram achar nada, assim, nas coisas dele que tivesse alguma motivação, né? Que deixasse claro qual foi a motivação dele. Então, foi um negócio bem esquisito, realmente. Pois é, e E era um uma pessoa menino, morreu, né? né? Uma pessoa Morreu, morreu. morreu. E tem duas que estão gravemente feridas ainda, que não foi, ainda não foi divulgado o estado deles, mas só que eles estavam internados na UTI. Então, assim, não houve nenhum boletim médico pós isso. Então, é uma coisa que, pô, você dizer que não aconteceu é forçar a barra. Agora, entender o que é que aconteceu por trás disso aí e ficar prontos, mas para mais 4 anos de governo Trump, porque acho Depois disso, acho que com muito certeza ele ganha, difícil. né? Eu já Acho bem achava que ele improvável ia que ele perca ganhar. eles. Agora, depois disso? Sem ser aqui, sem bancar o expert da política norte-americana ou nada do gênero, o Biden está bem decaindo, né? Ele está doente, é visível quando ele vai para lugares que a saúde dele não está das melhores. E não existe uma cara para o Partido Democrata que consiga bater de frente com o Donald Trump. Gosto do cara ou não, ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Isso aí. Acho que depois de hoje não tem a menor dúvida. De hoje não, né? Dessa semana aí, desse atentado. Mas A vou foto agora, né? dele, né? Porque depois que aconteceu, ele levantou e bateu uma foto, né? Que ele fez um gesto assim de fight, fight, fight.
e tiraram uma foto dele, assim, com o punho levantado e uma bandeira dos Estados Unidos voando atrás. E essa foto rodou A em galera todos os falou. lugares. Eu disse, mano, que Eita, loucura. Assim, é porque assim, a galera falou, inclusive, foi por ah, isso que a olha. galera disse que foi staged, né? Porque foi muito Mas a bem bandeira dos Estados feito. Unidos está sempre lá, né? Eles Sim, era nunca um... fazem nada sem uma bandeira dos Estados Unidos atrás, né? Então, assim, o fotógrafo é que dá a ele todo o mérito ali por essa fotografia, né? Que ele estava no lugar certo, na hora certa, no ângulo certo para tirar aquela foto. Tem vários outros, tem outras fotografias ali que são bem bosta, tá? Então, assim, a galera pegar essa foto e dizer, ah, foi armado. Pô, tinha no mínimo uns 300 fotógrafos ali, tá? É esse cara que tirou a foto e conseguiu aí, vai ganhar uma grana com essa foto. O resto, meu amigo, infelizmente aí você querendo se enganar. Mas, como eu tinha dito aqui no início, né? A gente pode estar vivendo num mundo que tiros e atentados e coisas vão ser coisas do passado, porque a sua vida vai estar salva em outros lugares, né? Como, por exemplo, um chip no seu cérebro ou coisas, sabe-se lá, vamos viver finalmente na internet, todo mundo, a Skynet aí. Camila, você tem uma notícia para trazer pra Inclusive, gente? foi muito engraçado. Deixa eu abrir o Twitter aqui do cara, porque foi muito engraçado. Da página dele do X, ele diz que, na descrição dele, Cyborg, Neuronaut, tipo assim, astronauta neural, tá ligado? Progenitor da Skynet, taurino. Que diz na descrição dele, eu achei muito engraçado. Progenitor aí da Skynet. Foi o primeiro, O né? primeiro. Com certeza, se isso aí for pra frente, ele vai entrar pra história, sim. Ah, não E duvido que vá aí, para frente, talvez antes de não então, seja esse o mano, modelo final, mas vamos conversar aí, Camila, sobre as novidades. O hoje Elon Musk falou pra muitas coisas. Hoje, para vocês terem noção, eu só trouxe uma notícia. E eu vou expandir essa notícia aí em três, porque eu achei muito legal. E foi que semana passada a Neuralink fez uma live no X. E eles falaram sobre várias coisas e eu anotei um monte de coisa. Foi uma live de 1 hora, foi muito interessante. E aí eu dividi basicamente em três partes. Primeiro é a notícia assim, principal e o que é que aconteceu com esse... O que é que está acontecendo com o paciente agora. Depois, falar um pouco sobre o que deu errado na cirurgia e como que eles pretendem melhorar isso para a próxima versão. E a terceira são coisas para o futuro, insights para o futuro, tanto o futuro próximo quanto o futuro distante, que o time da Neuralink levantou na live deles. E aí, vou começar dizendo que a primeira notícia que eles falaram é que o segundo paciente vai receber o implante nas próximas semanas. Então agora vamos ter 2 pessoas com o chip da Neuralink no cérebro. Eu acho que devia ser uma mulher, porque aí ia ter o progenitor e E a a progenitora. genitora, né? A progenitora aí da Skynet, mas vamos ver. Eles não falaram informações assim de quem seria o paciente. Eu também não cheguei a procurar a fundo para ver quem era. Mas disseram que nas próximas semanas. E eu achei engraçado que em algum momento ele estava falando sobre pessoas que têm alguma coisa no cérebro, tipo, e podem ter esquizofrenia, por exemplo. E aí eles citaram que muita gente tem aparentemente, muita gente tem essa fantasia de que foi implantada com o chip do Neuralink. Você sabia disso? Ah, não. E aí eles falaram na live, eles disseram assim, o Elon Musk falou assim, olha, eu quero deixar bem claro que só existe um paciente com o chip da Neuralink implantado, tá? Não tá mais na cabeça de ninguém. Porque aparentemente realmente tem gente que acha, tem essa Mas fantasia, isso aí tá, de é que foi implantado. claramente algo que diria uma pessoa que está implantando verdade. chip escondida na cabeça das pessoas, né? É Ele verdade, não diria é como isso, se ele dissesse, só tem né? Mas eu um, achei... não acredite em nada diferente. Aí a pessoa, não, agora eu acredito. Agora que o Elon Musk falou, ninguém implantou um chip na minha cabeça, não. Inclusive ele falou isso, ele falou não que você fosse acreditar, né, no que eu tô dizendo, não fosse fazer diferença, mas fica aí pro record. Fica registrado na modernidade, todo mundo pra saber. E aí esse paciente, inclusive o primeiro paciente, né, o Noland, tem até uma foto do dispositivo que foi implantado nele, vou pedir para Felipe colocar aqui. E o primeiro produto dele se chama telepatia.
E aí, esse produto, ele vai permitir com que as pessoas controlem seus computadores e o seu celular usando seus pensamentos, que é o que tá. Essa é a primeira versão, o primeiro protótipo que tá aí no cérebro desse primeiro paciente. E aí, ele falou do plano de longo prazo deles, que era uma coisa que eu queria falar com a gente, porque quando eu escutei esse plano de longo prazo, assim, qual é o objetivo dele? Aí eu fiquei assim, mano, por que ele acha que a solução é essa? Ele disse assim, o plano de longo prazo é mitigar o risco civilizacional da IA tendo uma simbiose mais próxima entre a inteligência humana e a inteligência digital. Aí me diz aí, por que isso salvaria a humanidade da IA? A gente seria tão IA quanto a IA. Tá e aí a gente não estaria em desvantagem intelectual? Talvez, né? Será que é isso? Tipo assim, você não vai estar em desvantagem porque você vai... Ou então você vai se comunicar, tipo, controlar a IA. Porque assim, veja, a IA pela IA, ela não vai fazer nada, tá? Ela faz alguma coisa quando ela tá dentro de um robô, concorda comigo? Ninguém vai ter medo de um, né? De um programa de computador. De um modelo de IA... Só quando ele tá dentro de um robô. Então, talvez aí, sei lá, se você consegue controlar o robô com a sua mente, que inclusive já não sei. A terceira notícia. Vai que tu consegue conversar. Tu é um modelo de IA dentro do computador que tu convence as pessoas a fazerem coisa pra tu, porque tu deu a eles informações necessárias pra ele salvar o mundo da raça humana. Nunca viu o filme, não? É sempre assim, A né? IA engana uma pessoa, aí a pessoa faz o corpo da IA e aí é isso, o fim do mundo. É isso. E é sempre... Nossa, é tão clichê, a galera não pensa em outro cenário. É sempre assim, o meu objetivo é salvar a humanidade e a humanidade é a pior coisa que aconteceu à humanidade, então eu preciso destruir a humanidade para salvar a humanidade. É sempre o mesmo script, né? E no final das contas, a humanidade é o pior vilão e aí depois ele descobre, né, a lição do filme é que a humanidade não é tão ruim assim e merece ser salva. E aí eu resumi 90% dos filmes de ficção científica. Acabou. Basicamente. Acabou. E aí, bom, como é que ele tá agora? Como é que esse paciente tá agora? Ele tá controlando seus dispositivos, celular, computador, com o poder da sua mente. O que já é bizarro, né? Vamos pensar assim, bizarro. Porque, velho, você tá entendendo que ele tá controlando o computador dele com o pensamento dele. Não é que existe um eye tracking, um negócio de eye tracking pra ver onde ele quer clicar e ir lá e clicar. Não. É com o pensamento dele. Então, só aí já é um negócio bizarro. Inclusive, ele descrevendo como que ele aprendeu a usar, é engraçado, porque assim, ele tem que aprender que pensamento ter pra controlar aquele negócio. Então, ele diz assim, que ele começou tentando mover a mão dele pra gerar o pensamento certo pra mover o cursor do mouse. E aí depois ele foi aprendendo e ele disse que acabou virando uma coisa bem intuitiva de imaginar mover o cursor. E aí o cursor se movia. Então, assim, pra ele disse que era como usar a força do Star Wars. E aí ele tem um canal no X, ele tem uma página no X, que ele faz lives, ele mostra às pessoas, né, como é que tá indo o progresso dele, ele joga em live, você vê, né, ele jogando e tal. E aí, realmente... Por sinal, eu até comentei aqui, um tempo atrás, o quão ele mesmo diz que é roubado jogar como ele, né? Ele não erra um tiro, que ele mira perfeitamente sempre, que ele nunca, tipo, que não é nem justo com as outras pessoas, ele tá jogando contra elas. É como se ele tivesse um aimbot, né? Isso, aimbot 100% ele pensa... do tempo. Imagina, você jogando CS, você pensa, você vê o cara, pensa e atira. Você não tá dependendo ali da sua coordenação motora, do quão rápido você clica no mouse, não. Viu, atirou. Inclusive, lá no site da Neuralink, tem como você se comparar a ele em relação a quão rápido você consegue mexer no seu computador, mexer o mouse. Eles têm um joguinho, inclusive eu vou mandar pra tu jogar, pra ver qual é o teu score. Porque eu fiz o meu e eu achei muito legal. Deixa eu achar o joguinho. O jogo chama WebGrid. E eu vou pedir pra Felipe colocar uma demozinha rápida aqui. E aparecem uns quadradinhos azuis na tela que você simplesmente tem que ir lá e clicar. E aí ele calcula como se fosse assim a sua velocidade, sabe? E aí tem o recorde do paciente,
que é pra você se comparar com ele. O meu resultado, a primeira vez que eu fiz com o trackpad do próprio computador, não foi nem com o mouse. E eu consegui um score de 5.6. Fazendo agora. Vai, faz aí. O primeiro paciente, ele tem um score de 9.5. É muito maior do que a primeira vez que eu tentei. E eu fiquei, não, minha gente, não é possível, como assim? Peraí que eu vou pro mouse. E aí eu fui e peguei um mouse. E aí eu peguei o meu mouse do trabalho. Aí eu fiz de novo, deu 8.83. Pô, já subiu bastante. Mas eu disse, caramba, ainda tá muito mais baixo, pô, como é que pode? E aí eu peguei o meu mouse gamer. É difícil pra você falar, né, meu filho? Mas falar o quê? Falar a verdade. Que você é... Pai, eu sou gamer. Tu é gay. Eu disse gamer. É muito gay. Eu disse gamer. Ah, amor, teu filho é gay. E eu disse, agora eu vou fazer com o mouse Agora gamer, vai. de verdade, agora vai. E aí o meu recorde foi 9.16. Ainda assim o cara tá em 9,5. Detalhe que essa versão é a versão 1 do dispositivo, tá? Ele teve algumas complicações lá que ele só tem 15% dos eletrodos funcionando. Então não é nem o potencial total do que era pra ser. E eu acho que foram 4 meses, assim, faz 4 meses que ele tá usando. Mas ele teve que literalmente aprender a usar o negócio, tá ligado? É interessante com esse 8 potencial. Ficou com 8? Eu ganhei de você? Eu acho que eu sou Beijos. bem ruim. Eu cliquei muito no lugar errado, velho. Altas clique no fora do grid. Meu marido fez a mesma coisa, ele ficou muito fora. Eu não cliquei fora do grid. Perfeccionistas. Mas eu achei engraçado, vou deixar o link aí pra vocês fazerem, pra quem tiver curiosidade. Então, assim, basicamente, o cara tá usando a força, controlando o computador dele. Detalhe que esse computador que ele controla não é um computador que é, assim, especial pra ele, não. É um MacBook normal, tá? Ou seja, o dispositivo dele se conecta ao computador por Bluetooth. Mano, ou seja, ele pode se conectar a qualquer coisa que tiver Bluetooth, tá entendendo? Bizarro. Eu fico muito. Tipo, eu já falei aqui certas coisas que eu penso, né? E eu acredito que implantar coisas diretamente do cérebro talvez não seja o caminho aí, que vão ter outras formas mais wireless de você fazer essa comunicação. Mas para você chegar lá, você vai ter que ter algumas pessoas que tiveram esse negócio implantado direto na cabeça para as pessoas entenderem como é que essas conexões funcionam, né? Eu mudei de ideia quando eu E assisti essa live deles. Eu era você ficou com vontade eu era super contra implantar coisa no cérebro. E depois que eu assisti a live deles, que eles explicam lá em detalhes, eu fiquei tipo assim, gente, isso daí é o futuro, tenho certeza. Que vai ter todo mundo com coisa no futuro, cérebro. todo mundo vai ter o chip implantado no cérebro. Não tem como, Jonatas. Tipo assim, é bizarro. Eu vou trazer na segunda parte mais detalhes de como é a implantação. E, mano, não sei o que dizer, mas eu não tô dizendo que eu faria ainda não faria, mas dito Ainda não. isso, eu fiquei bem impressionada com a tecnologia deles. E eu fiquei com menos medo do que eu tava antes. Então, eles já mostraram que é uma coisa que é segura, né? Que não é. Eu acho que pelo Não é menos tão isso invasivo quanto eu aí. pensava. Então, talvez isso aí já seja uma tranquilidade para muitas pessoas. Você parar assim e dizer, pô, olha, o cara tá lá vivendo a vida dele, ele gosta, né? Ele tá feliz, né? E para ele a qualidade de vida foi muito grande, mas para uma pessoa que vive já a sua vida normal, Isso, seu dia a dia aí vai ser tão bom assim? Vai ser tão revolucionário assim? Vou trazer umas coisinhas que ele disse na segunda parte pra você me dizer se vai ser Tá revolucionário ou certo. não. Tá bom. Então vamos dar uma pausa Pausa no no assunto Neuralink. Neuralink aqui agora e vamos falar de outra coisa, uma coisa bem interessante. Esse aqui eu não sabia se eu ia trazer ou não, mas aí eu decidi que eu ia trazer e eu vou falar sobre isso. Teve um gráfico que, na verdade, começou. Eu estava conversando com meu primo. Opa, Eric, valeu. E ele me mandou esse vídeo. É um vídeo do YouTuber falando sobre vagas de emprego para desenvolvedores nos Estados Unidos. Aí tem um gráfico que é do Indeed. Eu vou até mandar para tu olhar também, para tu não ficar sem entender absolutamente nada que eu tô falando. Botei aqui no chat para tu checar, tá? E tem as vagas, o número de vagas pré-Covid ali, e aí as vagas durante o Covid e o número de vaga pós-Covid, né? A descida aqui.
Mas se você parar para analisar assim, o gráfico de uma forma como um todo, né, a descida também coincide com quando o ChatGPT e outras coisas começaram aí a fazer grandes descobertas, movimentos e tudo mais, né? O próprio YouTuber diz que não tem nada definitivo, ele acredita que foi mais uma bolha mesmo, que não é, É, porque tem várias explicações, né? Várias possíveis explicações, assim. que foi uma bolha aí, que se você pegar o número de pessoas que se gradua todos os anos em ciência da computação ou algo parecido nos Estados Unidos, foi muito constante por muito tempo e depois começou a subir em tipo, em proporções muito maiores do que o normal. E aí, sendo isso uma das explicações, né, você continua tendo muita gente entrando no mercado e tem muita gente sofrendo layoff. Eu vou até botar um link aqui que ele compartilha, é o layoffs.fyi, que significa for your information, que é tipo para a sua informação. E aí, esse layoffs.fyi, ele meio que mapeia os layoffs por área, né, de empresa, geralmente é da área de tecnologia, e dá o número de pessoas e quando foi e qual empresa que fez o layoff. Então, assim, ele compara, né, esse número com o número de vagas caindo e ele diz que prevê aí um período meio de adaptação, né, com muito profissional e pouca vaga, mas que depois isso vai se normalizar e que vai limpar um pouco da galera que veio para programação só porque achou que era uma mina de ouro, né, que foi aquele negócio da corrida do ouro para ganhar dinheiro fácil. E vai deixar só quem realmente tem interesse, quem gosta, quem é bom no que está fazendo. E eu não discordo dele nessa parte, acho que realmente é importante, mas eu acho que é muito coincidência que se você olha o gráfico direitinho assim, né, a subida dele foi abrupta, mas a queda foi ainda mais abrupta. Mas os valores ainda são maiores do que eram pré-Covid e tem algumas áreas ali que você dá para pensar, tipo assim, ó, aqui foi um layoff, aqui foi um layoff, aqui foi um layoff, e vários desses layoffs foram justificados pelas empresas como layoffs por causa do uso de IA também, né? Que a IA chegando aí para ganhar, tanto o Facebook como o Google, como outras empresas aí disseram que ia ser o ano da eficiência, que eles estão gerando essas ferramentas, eles querem botar isso em prática. E você querendo ou não, o Elon Musk demitiu aí 70% do X e a empresa continua normal. Tipo, teve uns momentos ali de dificuldade no início, problemas e tudo mais, as decisões bem. Mas depois que a poeira baixou ali, que parou a galera de fazer o gritaria e reclamar, tá trabalhando normal, a empresa continuou, seguiu adiante Eu e achei que ninguém esse lembra mais boicote que. da galera ia durar, ia ser mais pesado, assim, porque eu vi muita gente boicotando o X, né? E aí o Threads estava subindo ao mesmo tempo, eu disse, pô, será que o Threads vai substituir aí o X? Mas não é o que aconteceu, né? Não. Ele pode ter perdido alguns usuários, mas eu tenho certeza que o custo que ele economizou ali na demissão em massa que ele fez no Twitter foi muito maior. Então, eu acredito sim que tem um pouco de overhiring, mas eu acho que esse é um trend que mostra um pouco também que a IA está impactando emprego já na área de desenvolvimento de software também. Tem uma coisa também que é o seguinte, a própria Covid ainda está impactando. Porque assim, apesar das empresas de software terem sobrevivido bem à Covid, é como se elas tivessem sentido o impacto meio depois. Então eu sinto que agora ainda tem, pelo menos na minha bolha, o que eu observo, é que ainda tem muita empresa que não voltou aos níveis de contratação pré-Covid. Porque assim, teve empresa que não vendeu tanto, teve empresa que... Então é como se eles ainda estivessem tentando se recuperar um pouco do... Economicamente faz muito sentido, assim, no geral, né? Não é só a área do Covid, tirando algumas áreas específicas, eu acredito que todo mundo teve toda a área foi afetada economicamente pelo Covid, né? E economias gigantes de todos os países do mundo foram afetados pelo Covid, então, assim, taxas de juros estão altas, inflação está alta. É difícil, né? É um momento difícil econômico. Então, ó, isso Aqui também na explica Europa tem a layoffs, questão também da explica guerra, baixa né? vaga, né? É. Isso. E A afeta o economia mundo não tá todo, legal. né? Então, assim, mas é uma coisa interessante que
o fim do Covid coincide com um pouco depois ali a vinda da IA e a queda de oportunidades aparecendo. Então fica aí o questionamento, fica aí o ponto de reflexão. Será que a IA já está afetando as vagas de desenvolvedores? Será que já tem empresa contratando menos, oferecendo menos vagas aí, pensando já em utilizar ferramentas de inteligência artificial para otimizar certos processos dentro das suas empresas, e aí o time pode ser mais enxuto, pode ser um time menor de desenvolvedores para realizar a mesma tarefa que eles queriam antes. Esse aí é um dos potenciais resultados aí que podem explicar esse gráfico, né? São empresas já tendo suas programações futuras, aí, seu planejamento para o futuro afetado pela IA. E eu não acho que seja algo improvável ou impossível. Acho que pode fazer sim parte desse trend aí negativo de vagas de emprego para desenvolvedores. Então aí, você que está pensando em entrar na área da tecnologia, não entra. Não vai para a tecnologia, não tem emprego mais, deixa mais que sobra para mim emprego, que eu estou quase me formando, eu preciso arrumar emprego, então nem vai atrás disso aí não. Nem procura muito, não. Desiste logo aí. Vai virar outra coisa. O povo vai achar que tu não tem emprego, Jonathan. Tu tá aí. Não, eu tô empregado. Mas estou aberto a propostas, tá? Se você aí tá procurando alguém que quer pagar mais do que eu tô recebendo agora, tô aberto a propostas. Manda aí um recado, a gente conversa. Tô quase me formando aí, tenho muita experiência. Felipe vai Veja só, porque eu afastei o meu microfone aqui. Tu destruiu alguma coisa aí, né? Eu dei uma mudada aqui no setup, porque eu tava precisando de um teclado, e aí eu mudei a distância que o microfone tava de mim, e Felipe vai brigar comigo, mas tudo bem. Eu tô Ou seja, o áudio dela vai ficar ruim. Comigo. Tava bom, vai ficar ruim. Tá bom, agora que a gente tirou do caminho essa notícia de poucos empregos para desenvolvedores, vamos voltar então aí para o Neuralink agora. Você disse que eu ia me surpreender aí com as coisas que ele promete que vai fazer. Então, quer dizer então que não vai precisar nem de desenvolvedor mais. E todo mundo vai ser desenvolvedor agora. Não. Não é exatamente nesse caminho que eu vou, não. Mas não antes não. de falar o que ele tá prometendo para o futuro, eu vou ficar segurando aqui essa promessa até o final, para vocês ficarem até o final. Eu vou falar um pouco primeiro de alguns detalhes que eles falaram sobre a cirurgia, que eu achei interessante porque iluminou um pouco como é que a cirurgia é feita, e antes estava uma coisa meio nebulosa. Como assim? Eles colocam um dispositivo no cérebro da pessoa. E aí ficou uma coisa... Agora tá menos nebulosa. Aí foi o seguinte. A primeira coisa foi que eles estavam explicando por que teve essa redução e agora só 15% dos eletrodos está funcionando. O dispositivo, Felipe coloca de novo a fotinha do dispositivo aqui, ele tem uns fiozinhos, tá? E esses fiozinhos eles disseram que é tipo assim, muito mais fino do que um fio de cabelo humano. Então é um negócio realmente bem pequenininho. E o cirurgião humano, que inclusive estava lá na live, o neurocirurgião do time da Neuralink, ele estava lá na live e ele estava explicando alguns detalhes da cirurgia. E aí ele falou que basicamente é impossível para um ser humano colocar esses fiozinhos no lugar certo. Então tem que ter um robô para colocar. E o cirurgião supervisiona o robô. Então eles desenvolveram o robô para colocar esses fiozinhos no cérebro do cara. E aí ele estava explicando que o cérebro ele tem várias camadas e ele é altamente especializado. Então você não pode simplesmente colocar o negócio em qualquer lugar do cérebro, né? Tem que ser naquele lugarzinho bem específico. Então, eles, tipo assim, colocaram, tem que ser muito preciso. O robô vai lá, coloca, tipo assim, precisamente, não tem uma gota de sangue. E aí o robô coloca lá no lugar certo esses fiozinhos. Só que o que acabou acontecendo foi o seguinte. Alguns desses fiozinhos, eles se retraíram. E existem várias coisas que contribuem para isso. Primeiro que o cérebro da gente, ele se mexe, né? Então, quando você abre e olha lá ele não tá tipo paradinho, ele tá mexendo, tá ligado? Quando o coração vai bombeando, não sei o que, ele mexe. E é coisa assim, de 3 milímetros. E não é um negócio que a gente, sei lá, não sei se eu perceberia se eu estivesse olhando. Mas dificulta um pouco até para o robô colocar. Então, eles estão melhorando esse processo de colocar. E outra coisa que acontece quando ele abre para fazer a cirurgia, é meio que padrão, acontece em várias cirurgias, dele diminuir o cérebro da pessoa
Porque o cérebro ele pode se mexer, ele se expande ou retrai. Eles têm como controlar isso controlando o nível de oxigênio no sangue da pessoa. Então eles mudam o nível de oxigênio no sangue da pessoa para o cérebro ficar um pouco menorzinho, para ele ter mais espaço para fazer cirurgia. Só que quando isso acontece, entra ar no crânio. E aí eles notaram que formou uma bolsa de ar. Que, pelo que eu entendi, acontece em cirurgias no cérebro. Só que nesse caso, o que aconteceu? Essa bolsinha de ar, ela migrou para ficar embaixo do dispositivo, porque existia um gapzinho embaixo do dispositivo. E aí, essa bolsa de ar e o fato do cérebro mexer também fez com que esses fios, eles se retraíssem. E aí eles saíram do lugar certo. Porque eles têm que estar na região motora, tá ligado? Eles chamam do córtex motor, eu acho. Se eu não tô falando errado. Ele tem que estar no lugarzinho certo, porque tem que estar no lugar onde manda informação pro cara mexer a mão dele, tá? E aí, isso foi mais ou menos o que aconteceu. E aí, o que eles estão preparando para a próxima cirurgia? Primeira coisa eles querem diminuir esse gap que fica embaixo do implante. Então, tem uma fotinho também, Felipe, foto. Tem uma foto de como o dispositivo fica. Então, ele corta lá o crânio do cara, faz um buraquinho e coloca o dispositivo bem nesse lugarzinho aqui. E aí, não é como se o dispositivo entrasse no cérebro, não tira um pedaço do cérebro do cara pra colocar, tá ligado? Ele fica ali na superfície e os fiozinhos só que saem que ficam dentro do cérebro. Então, não é uma parada tão invasiva assim. É claro que cortar o seu crânio é invasivo. Mas, enfim, comparado àquela primeira foto que eu tinha visto, que ele tinha um cano desse tamanho na cabeça da pessoa, eu fiquei bem mais tranquila com essa segunda foto. Fiquei bem mais tranquila. Aí, isso foi uma coisa, eles querem reduzir esse gap. E aí, outra coisa é que eles vão fazer a próxima cirurgia com o cérebro do tamanho normal para não ter essa bolsa de ar. Então, 2 coisas. A terceira coisa eles vão colocar bem mais fios. Então, antes tinha 64 fios e só sobrou 15%, lembra? E agora esse próximo vai ter 128 fios. E como eles agora sabem a possibilidade de retrair, porque o que estava acontecendo? Eles fizeram os testes em macacos. O cérebro do macaco é diferente do cérebro humano. Inclusive, será? Eu não sabia disso. Inclusive na questão de se mexer. O cérebro do macaco, ele se mexe bem menos do que o cérebro humano. E aí, todos os dados que eles tinham era do cérebro do macaco. Toda essa otimização era do cérebro do macaco. Então, eles não sabiam que existia essa possibilidade dos fios se retraírem. Agora que eles sabem que existe essa possibilidade, eles vão colocar os fios, mais fios, como se fosse uma redundância, e em diferentes alturas, diferentes profundidades. E aí, se algum fio retrair, sabe, é porque não tem muito como prever o quanto eles vão retrair, mas algum dos fios lá vai ficar no lugar certo. Então, o objetivo é que tenha mais fios no lugar certo para aumentar aí essa capacidade de comunicação com o cérebro. Um negócio que eu achei engraçado também, um negócio que eu achei engraçado que eles falaram, é quando ele falou que colocou no cérebro do macaco, a gente já fica assim, tipo, pô, sabe, em animais e tal, e coitado dos animais, e tipo assim, já é desconfortável. Mas aí eles falaram que é claro que eles têm que falar isso, mas eu acreditei que eles cuidam muito bem dos animais, e eles disseram assim, que foi uma inspetora ver o lugar que eles ficam com os animais, e ela disse que foi o melhor lugar de animal que ela já viu na vida dela. Tipo assim, eles são super bem tratados. Ele teve até uma brincadeira dele, do Elon Musk, dizendo que tem um aplicativo que o macaco pede café da manhã, entendeu? O macaco tem room service. Então ele vai lá, ele clica, ele pede café quando ele quer, entendeu? Então ele disse que não era pra gente se preocupar, que os macaquinhos estão sendo bem tratados. Isso aí não foi o que as investigações disseram, né? E foi. Galera, eu já comentei até aqui, né? Teve uma vez que eu falei do Neuralink, eu disse que nenhum macaco foi machucado durante a gravação desse programa. Eles fizeram Ao isso contrário, depois da... Isso, com certeza isso aí já deve ser depois de ter dado bronca lá, por causa de macacos que morreram aí. E tudo certo, assim, não sei se eles foram maltratados, mas morreram os macacos aí. Eita, e de acordo com ele, não foi por causa do procedimento, não, é porque eles fazem isso aí. Não, é porque eles usam macacos ou com alguns problemas de saúde ou mais velhos, né, assim, já para fazer os testes. Entendi. É bem complicada essa questão do teste, né, mas, enfim. Mas é isso, dito isso, você não viu a foto, né, do dispositivo. Mas dito isso,
Você ficou mais tranquilo também, como eu, com essa cirurgia ou não? Sim, eu já tinha dito há muito tempo que eu estava pronto para virar ciborgue, né? Já agora, você Assim, tá que era pronto. isso, que era só mandar e eu já ia. Mas assim, eu não sei ainda qual tipo de superpoder eu vou ganhar, né? Porque uma coisa é virar ciborgue para mexer meu mouse e no meu telefone sem usar a mão, né? Mas aí outra coisa é virar ciborgue para outras possibilidades, né? Você tá aí me prometendo várias coisas e eu ainda não sei o que é que Na vai me terceira fazer parte, vamos falar sobre promessas para um virar. futuro próximo e distante. Então segura aí. Entendi. Tá bom, então. Então, já que a gente vai guardar aí mais uma coisa para Camila, vou falar agora da minha empresa favorita. Anthropic. E, não, nem é ela. Não é? Eu Aí tava sendo você, irônico. você tá mudando de empresa favorita É ou porque eu ia ser todo irônico, episódio? entendeu? Eu ia falar que da empresa que eu mais gosto de trazer notícia ruim, né? Quando é para dar fofoca, né? Ela é a minha empresa favorita, a favorita de trazer fofoca pro programa, que é a OpenAI, né? A OpenAI teve aí, como sempre, né, nas notícias, tá? Ultimamente, recentemente estão falando aí do Killstar que virou Strawberry, que tá chegando aí, que estão dizendo que ano que vem que vai sair. Enfim, essa não era nem a notícia, né? Mas vou deixar esse comentário feito aqui. E Eu acho que a foi galera não um. pegou a referência. Eu acho Tudo que bem. seria Não importante sei, explicar a sua referência. entendi. Não sei se vocês lembram aí, a gente falou aqui sobre o próximo modelo do ChatGPT que dizem poder raciocinar como uma pessoa, né, mais próxima do ser humano e menos como um selecionador de palavras, mas sim uma IA que raciocina, né? Essa é a ideia dele, é que ele tem um raciocínio por trás e chamava de Kill Star, né? Que é tipo Q asterisco, aí é o Kill Star, e agora eu tô chamando de Strawberry, que é morango. Porque não faço ideia. E esse aí é o famoso ChatGPT 5, né, que tá para sair. E dizem, né, por aí que foi por isso um dos motivos aí que a OpenAI saiu da China agora de vez, né? A China já bloqueava a OpenAI oficialmente, né? Já era proibido usar a OpenAI lá, o ChatGPT na China, mas aí a OpenAI não fazia nenhum bloqueio do lado dela, então quem quisesse burlar o governo chinês tinha essa possibilidade, mas aí agora quem quiser burlar o governo chinês vai ter que burlar o governo chinês e a segurança da OpenAI para poder usar, porque a OpenAI também está bloqueando o acesso de IPs da China aos seus serviços, tá? E essa aí era uma das notícias aí da OpenAI que foram faladas essa semana aí. Outra coisa que foi falado da OpenAI é que eles deram um walkthrough, um guia, quase que uma apresentação de quais são os próximos passos para alcançar a inteligência artificial geral, a famosa AGI, que é o que eles mais querem fazer. Tá? E eles dizem que são 5 passos, né, que eles chamam, e que a gente ainda está no primeiro passo, tá? Que a gente está começando a sair do segundo passo, chegar no segundo passo, que é o próximo modelo do ChatGPT, vai ser o segundo passo. Então, o primeiro passo, o nível 1, são os chatbots, né, que são uma inteligência artificial que tem uma habilidade de ter conversas em linguagem natural. Que a gente já ficou E chocado. aí, já estamos chocados. E aí, o nível 2 vão ser os reasoners, ou são os chatbots de razão, os que têm capacidade de raciocinar, né? E vão ser inteligências artificiais que têm human level problem solving. Então, assim, que eles podem resolver problemas utilizando inteligência no nível de um ser humano normal ou alguns mais excepcionais que outros, né? Então, assim, vão ser sistemas capazes de resolver problemas de forma intuitiva e usando razão, ao invés de simplesmente copiar o que a gente já ensinou a eles, tá? O nível 3 vão ser os agentes, né? Que vão ser sistemas de IA que podem tomar ações independentes e sem instrução humana. Tá? O nível 4 vai ser os inovadores, que são as inteligências artificiais que são capazes de criar ideias novas e contribuir para o conhecimento humano. E o nível final, o nível 5, vão ser as organizações, que são você inteligências artificiais capazes de fazer todo o trabalho de uma empresa independentemente. Tá?
Então, esse aí são os 5 passos para a AGI, a Artificial General Intelligence, que, de acordo com a OpenAI, eles estão agora trabalhando no segundo, nos Reasoners, e o Strawberry vai ser um desses Reasoners, está chegando aí, e não tem data ainda, mas Camila aí tinha me proibido de dar anúncio, mas vou fazer mesmo assim, eles estão chegando aí, promessa ano que vem, tá? Quem viver verá. E vamos ver se é isso tudo mesmo, de acordo com, contando aqui o Sam Altman da última entrevista que ele deu sobre o assunto, que ele estava numa sala e viu uma coisa que fez ele se maravilhar, que Ainda seria tô uma das esperando coisas pra mais ver o que foi incríveis isso. que ele viu na vida dele acontecendo, foi ali. Então eu quero ver o que é que tão maravilhado deixou o Sam Altman, que não eram alguns milhões de dólares, que nem o carro que ele estava dirigindo um dia desse aí. Você viu que ele estava dirigindo um carro de 500 milhões de dólares Não, esses não dias? vi. E a Eu não galera sabia nem que caiu em existia um cima. carro de Mas... 500 milhões de dólares. Que Pois absurdo. é, Que ele carro é estava esse? dirigindo um carro. Faço nem ideia, eu não ligo para carro, mas tava ele dirigindo esse carro aí, a galera caiu matando em cima dele. Né? O dono da organização não lucrativa, É, OpenAI, dirigindo um carro de 500 milhões de pesado, dólares. né? É isso, né? Então a gente vai descobrir aí com o tempo se era tão sem fins lucrativos assim. Spoiler, não era sem fins lucrativos. Ah, então agora voltando aí para, já que a gente está Inclusive, falando antes de de, capitalismo selvagem, né? é, Não, tudo bem, diga antes aí. da gente voltar, eu usei a concorrência esses dias. Eu tenho usado bastante a concorrência, eu tenho usado bastante o Claude, que Jonathan já estava pregando a Hum, palavra do Claude aqui fazia meses, e eu comecei a usar hum, finalmente. E eu vou dizer que eu tenho usado ele muito mais do que o ChatGPT. E eu só não uso ele quando acaba as minhas perguntas gratuitas, e aí eu tenho que ir pro exatamente. ChatGPT. Isso, como toda Mas, pessoa de bem. Tá é, certo. mas eu vou dizer assim que eu tenho ficado bem impressionada com ele, e principalmente com os artefatos, que é a feature nova que a gente falou há um tempo atrás, né? Que ele abre uma janelinha do lado e ele gera artefatos. Então, artefatos é alguma coisa que eu peço. Então, por exemplo, esses dias eu estava precisando fazer um diagrama explicando um trecho de um texto para um slide, enfim. E aí eu tava tipo assim, pô, que preguiça de pagar alguma ferramenta que faça diagrama, tal. E eu disse, eu vou testar. Eu cheguei lá no Claude e mandei o texto, ele disse, faz um diagrama pra mim. E aí ele fez um diagrama e eu fiquei tipo assim, impressionada. E eu ainda consegui, tipo, mudar algumas coisas, porque ele tava com a seta que eu queria que apontasse pra um lado diferente, sabe? Eu queria que, tipo, ele tava com uma explicação que eu queria que ficasse embaixo, não em cima. Então eu saí dando instruções e ele saiu montando meu diagrama. E aí, até, tipo, a pessoa que tava trabalhando do meu lado ficou olhando assim, disse, meu Deus, que é isso? E aí eu apresentei ele pra galera do trabalho e ficou todo mundo, assim, impressionado. Eu tentei fazer slide, mas ele deu erro. Então eu fiquei triste, mas eu acho que é um bug que vai ser consertado. E geração de código tá muito boa. Inclusive, eu achei a geração de código melhor do que a ChatGPT, apesar de que a ChatGPT tá muito boa. Mas eu achei a geração de código do Claude, tipo, um pouquinho melhor. E a única coisa que tá faltando é você poder interagir com o código que tá gerando. Tipo, seria muito legal, porque sempre que eu quero mudar alguma coisa no código, eu preciso levar ele para um editor. Então seria muito legal se eu conseguisse mudar lá mesmo, se ele já tivesse um editor de código embutido, com uma coisa simples qualquer, que eu conseguisse fazer uma mudança e mandar para ele de volta, tá ligado? Pra gente trabalhar junto. O que eu vi alguns vídeos dos artefatos lá mostrando é que você consegue pegar esse código e ele rodar o código lá nos artefatos. E aí você poder fazer algumas alterações conversando com ele também. E aí você vai Não dando são instruções todas, nos pelo artefatos. que eu entendi, não são todas as linguagens que ele consegue rodar, Não, mas, dito isso, tá muito bom. Tá muito bom. Eu vejo muita gente falando sobre... Assim, parece que algumas pessoas da área estão dizendo que a hype da IA tá passando, e as pessoas não estão mais, tipo, tão interessadas, ou então a galera tá se desiludindo um pouco, não sei o que, mas eu acho que só quem não usa no dia a dia tá realmente desiludida, porque se você usa no dia a dia uma ferramenta dessas, não tem como você achar que isso aqui não veio pra ficar, tá ligado? Esses dias, tipo, o ChatGPT saiu do ar e a galera do meu trabalho ficou assim, ó. Como que a gente trabalha sem ele? Então, assim, não acho que tá deshypando, não. Acho que
Então, o que eu acho que está acontecendo é que pessoas que têm uso de caso e que trabalham e que precisam vão continuar usando. E o hype, no sentido tipo, todo mundo quer usar o ChatGPT. Esse vai realmente cair, porque não é todo mundo que tem uso de caso ainda para isso, né? E projeto de prótese. Eu uso com bastante frequência. Mas assim, eu tenho meus usos de caso, outras pessoas têm outros usos de caso, cada pessoa tem o seu próprio uso de caso. E acho que está ficando cada vez mais comum o uso aí. É, mas já que a gente demorou muito mais para voltar para o que eu estava pensando que a gente ia voltar do que eu falei, então eu vou dar mais uma noticiazinha aqui da OpenAI antes de passar de volta para Camila, tá? É, então, eu tinha falado aqui sobre os Non-Disclosure Agreements, os NDAs da OpenAI, né, de que eles tinham voltado atrás, e alguns dos contratos que eles mandavam os funcionários assinarem sobre eles não poderem divulgar nenhuma informação da empresa, correndo risco de perder suas participações na empresa e outros pagamentos que eles tinham direitos, tá? E agora, pessoas que já saíram da empresa, que abriram a boca, botaram a boca no trombone para falar algumas coisas aí e falar, levantar concerns, né, problemas para a OpenAI. Esses ex-funcionários da OpenAI, eles estão pedindo para que a SEC, tá, que é o Securities and Exchange Commission, que é basicamente uma comissão de securities e trocas. Securities é um tipo de ação, tá? Então, é meio que um órgão comercial que investigue os Non-Disclosure Agreements da OpenAI. Por que essa empresa aí específica que eles querem que investigue? Porque é sobre a perda dos direitos, né? Perda das shares da empresa que eles estão querendo discutir sobre, e essa empresa que organiza esse lado de shares e trocas e validação da empresa e ações, né? Esse órgão aqui que fiscaliza isso aí. E de acordo com os whistleblowers, né, os assopradores de apito, a OpenAI estava quebrando a lei ao fazer com que os funcionários abrissem mão de direitos garantidos pela lei federal para poder anunciar quando eles achassem que tinha uma coisa errada acontecendo, e que nesse acordo de eles tinham a obrigação de avisar a OpenAI antes de avisar a qualquer órgão responsável que eles iam ser denunciados. Então, assim, eles só podiam fazer a denúncia depois de avisar a OpenAI que eles iam fazer a denúncia. Eles já chegam lá, a gente não gostou disso aqui. O propósito. A gente não tá achando isso legal, vai lá denunciar. Ele denuncia quando volta, tá tudo arrumado já, tudo certo, aí a pessoa é demitida e tudo segue a vida. Então, era isso, tinha que avisar antes. E tá aí mais uma investigação aí para a OpenAI, que, como sempre, não comenta caso em andamento, então eles não fizeram nenhum comentário. Eles estão há um tempo, assim, sendo só atacados. Eu acho que esse strawberry deles tem que sair rápido para poder voltar a boa impressão. Entendi, Porque se o strawberry for sensacional, aí vai todo mundo perdoar eles, entendeu? Mas por enquanto eu sinto que eles estão bem sob ataque faz um tempo. Mas é isso, esse é o mal e o bom de toda e boa e velha empresa capitalista, né? Ela vai ganhar no final. E nós, como plebe, nós como a raça ali que está sendo só manobrada, né? Nós, como a massa, o rebanho, vamos só usar o que eles têm para usar, para oferecer, e vamos ficar muito felizes. Pão e circo pra gente. Eu vou paralisar e aí a gente... o Claude, não vou. Eu vou paralisar o ChatGPT, não vou. Então vou fazer o quê? Não vou, então o que é que eu vou dizer, né? Então, e vamos dependente, voltar né, para o Elon Musk, né? Que é o homem de ferro que a gente merece e o super-herói do capitalista aí na luta contra as máquinas, na luta contra a IA. Vamos falar sobre os superpoderes que ele vai dar para a população aí. Vou parar de enrolar vocês e vou falar sobre os superpoderes. Então, vamos falar sobre improvements que vão acontecer agora, que são coisas que eles estão trabalhando agora. E depois sobre as coisas que eles veem para o futuro. Então, por enquanto, o cara consegue mexer um mouse, certo? Para interagir com o computador. Mas é claro que para interagir com o computador completamente, ele precisa usar também o quê? Um teclado. Então, agora eles estão trabalhando nele poder controlar o teclado. Estão trabalhando em cliques múltiplos. Eu não sei exatamente se isso significa, por exemplo, usar o botão direito e o botão esquerdo. Não sei se é isso. Pode ser um double click. Um double click também. Pode ser também. Um double click. Não ficou claro. Estão trabalhando em mais fios, que eu já falei. E estão trabalhando na duração da vida da bateria. Porque o que acontece agora é que a bateria dura 4 a 5 horas. Eu não tinha pensado em bateria.
quando eu pensei nesse implante na cabeça, eu não tinha pensado nessa questão, né? Que ele tem que ser recarregado, que é um dispositivo eletrônico. Então eu não tava pensando nisso. E aí eles falaram que, bom, tem um chipzinho aqui na cabeça do cara, como é que ele carrega, né? E fora que é um cara que tem uma paralisia, então ele não pode, né? Tem que ser uma coisa que ele consiga fazer. E aí o que ele faz é, ele usa um chapéu com um carregador. Porque carrega por indução. Inclusive, ele falou assim, como se fosse um AirPod, AirPods não, como se fosse um smartwatch, alguma coisa assim, que carrega por indução. E aí o engenheiro ficou revoltado, porque o engenheiro fez assim, não, mas calma, o problema é muito mais difícil de resolver do que um smartwatch, tá ligado? Foi praticamente tipo assim, não insulta a minha engenharia aqui não, que esse negócio foi difícil de resolver. E aí ele usa durante 4 a 5 horas, depois ele tem que carregar durante 45 minutos, mais ou menos. E agora eles estão querendo dobrar essa vida da bateria já nessa próxima iteração. E o objetivo final seria, tipo assim, durar o dia inteiro e carregar quando ele fosse dormir, por exemplo. E aí, beleza. Mas aí o que realmente me impressionou foram as coisas que eles estavam falando pro futuro. Porque o que acontece? Você tem que pensar que ele tá ali, de um lado, vamos supor, quando o cara teve o acidente dele, a conexão entre o cérebro dele e a espinha dele foi quebrada, né? Mas essa conexão, ela é uma conexão, é um impulso elétrico, né? Então, se ele tá ali no meio do caminho e ele tem esse impulso, o que é que ele faz? Ele fica ali no meio do caminho e ele pega o impulso elétrico do cérebro, né? Então, na teoria, ele conseguiria refazer essa conexão. E fazer com que... A sua cara foi ótima. E fazer com que o cara... Como se fosse reverter a paralisia. A longo prazo, tá? Isso não é o que nós estamos trabalhando agora. Ele falou a longo prazo. Ele disse assim, olha, na teoria, na física é possível, tá? É possível que isso aconteça. Beleza, já foi legal. Eu acho mais fácil de acontecer eles criarem, tipo, aquelas... Já tem até aqui aquelas armaduras ao redor, assim, tipo uns acessórios que o cara encaixaria nele mesmo e ele controlasse com os impulsos de movimento como normal. E aí ele andaria como sem ele nem pensar ou nada, ia ser natural para andar, mas sem usar as próprias pernas dele, usando as pernas robóticas que fariam todo o esforço, né? E que robô que eles vão usar para fazer isso? O Que Optimus! Ele já tem um robô. Inclusive, eles falaram exatamente isso. Que você poderia... Como você pode se conectar com qualquer coisa que tem Bluetooth, então você pode se conectar a um Optimus e controlar ele com a sua mente. Tá ligado? Tipo, na teoria. E, inclusive, foi o que ele falou. Você pode retirar partes do Optimus e colocar na pessoa. Então, a pessoa pode ter um braço robótico, uma perna robótica. Só que, inclusive, ele disse que essa parte física seria melhor até que essa parte natural, né? Então, você vai estar tendo uma melhoria aí mecânica. Não é só que você tá reparando, né? Uma coisa que você perdeu, que ia ser melhor. Foi uma coisa que ele falou. Inclusive, uma das coisas que eles querem, que eles veem também no futuro, é que eles vão estar sempre tentando expandir esse implante para pegar mais áreas do cérebro. Então, o objetivo deles final é Full Brain Connection. Porque eles estão agora sendo conectados à parte que move a mão dele, né? Mas se você tiver Full Brain Connection, o que você pode fazer? Tá ligado? Tudo. E aí... Vamos finalmente poder usar 100% do nosso cérebro. Graças ao Elon Musk aí. Já pensou? Mano, a gente aí usando 100% do nosso cérebro, o que será de nós, né? Quando a gente tiver capacidade com Nuna, por favor. E aí, isso foi uma coisa também que ele falou. Outra coisa que ele falou foi o seguinte. Quando ele estava falando sobre reverter essa paralisia, ele falou que existem várias doenças mentais. O que são as doenças mentais? São o cérebro que não está funcionando como ele era para funcionar. E, em teoria, ele compara assim, como se o circuito físico do cérebro tivesse com problemas. E, em teoria, isso também dá para ser consertado. Então, ele mencionou pessoas com esquizofrenia, mencionou, tipo assim, problemas de memória. Então, eu imagino uma demência, uma coisa assim, será? Que ele consegue... Se existe uma parte do cérebro que não está conseguindo se conectar com outra, ele refaz essa conexão. Isso é bizarro.
Bizarro. O que mais que ele tava falando? Outra coisa. Ele fala sobre ter que estar dentro do cérebro. Então, ele compara essas coisas que vêm de fora, isso que coloca aparelho fora, ele compara com querer descobrir o que está acontecendo dentro de uma fábrica, tipo, colocando o ouvido do lado de fora. Tá ligado? Então, ele tá dentro da fábrica, ele tá dentro do cérebro. E aí, isso vai gerar uma quantidade muito grande de dados sobre o funcionamento do cérebro. Que, inclusive, ele diz que a Neuralink é uma ferramenta de pesquisa extremamente poderosa, que ainda não está sendo vista como isso, mas que pode ajudar a avançar diversas áreas de pesquisa em relação ao cérebro. Isso é muito legal. E uma coisa que está um pouco mais perto, que eles já estão, tipo assim, pelo que eu entendi, eles já fizeram funcionar em macaco, mas eles ainda não demonstraram isso. Ele diz assim, eu espero poder demonstrar em breve, que é conseguir fazer uma pessoa que perdeu a visão enxergar. Ô, louco. E ele disse que já fizeram no macaco? Aí não. Mano. Aí é doideira. É doideira. E ele disse ele já tem a prova técnica lá. Eita, pô. Ah, não, eu quero ver isso aí agora. Cadê o artigo, meu Deus? Tem que ler isso aí. Ele disse, I hope I can demonstrate this soon. Então ele ainda não tá pronto para demonstrar, mas ele falou como se estivesse assim, batendo na porta. E ele fez isso com o macaco, cara. Mas o Elon Musk, ele geralmente fala umas besteiras aí para elevar o preço das ações dele, mas eu acho que esse nível de besteira, ele não falaria só de conjecturação, não. Eu acho que se ele disse isso aí, deve ter algum macaco voltou a enxergar. E aí ele disse assim... Nem que seja tipo 10% da visão, 15%, 20% coisa, da visão recuperada, alguma coisa foi. E aí ele disse assim, que quando você consegue fazer a pessoa voltar a enxergar, não precisa estar limitado só ao espectro de cores que a gente consegue ver. Na teoria, você conseguiria fazer a pessoa ver, por exemplo, o infravermelho, o espectro infravermelho. Então, eu já pensei aí, ó, em, sei lá, sabe aqueles filmes que você pega melhor o soldado e manda ele pra guerra? Vendo agora outras coisas? Com certeza, isso aí já tem vários generais assim, ó. Passa pra cá. Passa pra cá esse mal rapaz posso aí. esperar. Putin já tá lá. Cadê o macaco? Passa aí. Traz esse macaco. Assim, né, brincadeiras à parte, Mano, como eu já falei aqui, louco, mais de véio. uma vez, o futuro vai ser bizarro. E falando nesse negócio de futuro, né? Hoje eu tava nadando, né? E aí, enquanto eu nadava, você não tem muita coisa pra fazer enquanto você nada, né? Eu escuto música e eu penso, né? Você fica lá pensando. Como que tu escuta a música nadando? Eu tenho um fone de ouvido que é a prova d'água. Que legal. E é daqueles de condução do osso, não é do... Você não coloca dentro do ouvido, fica aqui fora assim. Que legal. E aí, tipo, tô nadando lá e você fica pensando, né? Então, e aí, enquanto eu pensava, eu tava viajando nessa possibilidade aí, né? Eu vou dar uma viajada aqui agora, tá? Eu vou sair um pouco do conceito aqui. Saiu uma pesquisa recentemente relacionada até aquilo que tu falou no passado sobre a origem do universo e tal, de que, na verdade, o tempo é uma ilusão, né? Que o tempo ele não se comporta de maneira linear, né? Como a gente acha que ele se comporta e tal, e que dependendo do local onde você esteja, ou do momento que você esteja, outros fatores influenciam na passagem do tempo, né? Não, mas isso é na aparente passagem do tempo, não? É como você percebe o tempo, não? Não, é realmente como o tempo influencia as coisas, tá? Então, tipo, aquela coisa que a gente considera assim, tempo de meia vida, é não sei quantos anos, mas não sei quantos anos vai durar o mesmo, não sei quantos anos agora, e nesse lugar e nesse momento, do que duraria em outros lugares, em outros momentos. É mais ou menos nesse aspecto aí que ele tá falando. E aí eu tava viajando nessa coisa aí de que tempo ser uma ilusão e tal. E de que como eu acredito, né, com essas coisas aí de chip na cabeça e sonhos lúcidos e tudo mais, como em um futuro aí, talvez não muito distante, a gente vai estar vivendo num mundo que a gente vai poder viver dentro das nossas cabeças e viver várias vidas em uma só, viver por muito mais tempo do que a gente tem a capacidade, mas não porque a gente realmente passou mais tempo vivo, mas
simplesmente porque a gente consegue agora passar mais tempo, não mais tempo, né? Viver mais, só que dentro da nossa própria mente. E não necessariamente você vai precisar viver dentro da sua própria mente sozinho. Você vai conseguir agora compartilhar com outras pessoas, tá? O estar sonhando lucidamente, o estar vivendo dentro da sua cabeça. Então, assim, é interessante porque tipo, quando você joga, um jogo é uma vida à parte, né? Uma vida virtual, ali, que você está criando algo fora da sua realidade. Imagina se a sua realidade puder ser uma fantasia, se você puder viver em outros mundos. O próprio Westworld da vida, mas sem você ter que ir até o parque e viver lá, mas simplesmente você liga de manhã e a sua cabeça aí já está conectada. Igual ao aquele headset lá da série da Netflix Dos que a gente três falou do outro corpos. dia. Dos 3 corpos que você só coloca ali e aí você tem as sensações físicas, você tem tudo, tá? Mas você tá vivendo ali várias vidas, mas passaram-se segundos, minutos e nada demais aconteceu. E eu tinha pensado, fiquei viajando nessas possibilidades aí. E outra coisa que eu fiquei pensando, agora que a gente falou do Elon Musk aí, você já assistiu aquela série da Apple TV chamada Severance? Eu já ouvi falar muito, mas eu não assisti ainda. Tá, é muito boa, por sinal. Tá? E nela a ideia é justamente essa: tem um implante no cérebro que você coloca, que você separa a sua vida do trabalho da sua vida normal. Então, vamos supor assim, durante as 8 horas que você está no trabalho, você não tem nenhuma memória daquilo. Você entra lá, e aí quando você entra num lugar, sua mente troca, tipo, o chip é ativo ali, então sua mente, ela deixa de estar como era antes daquele momento ali, você apaga. É como se você estivesse dormindo por mais 8 horas. Então você tem suas 8 horas de sono ali, 8 horas dormindo no trabalho e o resto ali para você estar realmente vivo, vivendo a sua vida e fazendo as suas coisas, né? Então eu fiquei pensando nas possibilidades desses chips aí Que que, viagem. que o Elon Musk vai trazer pra gente, o que é que não pode acontecer com isso aí. E os usos, né? Porque estão para o bem quanto para o mal, né? Na própria série mostra aí o que a empresa pode fazer com você enquanto você tá lá dentro, sem que você realmente nem saiba que tá acontecendo com você mesmo, né? Um negócio que eu lembrei aqui que ele falou é que o rate, a taxa com que a gente se comunica com o nosso computador agora. Você fez aquele teste e a taxa ficou em menos de 10, tipo, BPS. Não sei se é bits por segundo. E aí, não deve ser bip, mas eu não sei, foi 10, tá? A taxa foi 10. E aí ele fala que isso é como o paciente consegue se comunicar agora, né? É nessa taxa. Mas que no futuro, ele vê uma parada de tipo assim, você se conectando a 10 mega por segundo. Tipo assim, mandando 10 mega de informação pro seu computador, tá ligado? E aí é tipo, mano, que viagem, velho. É literalmente difícil da gente entender o que aconteceria, de imaginar o que aconteceria numa realidade dessa. Eu espero que ele não Eu demore acho muito pra que, fazer isso, porque eu queria estar viva ainda pra ver. Mas Como que do vai jeito que as ser? coisas estão andando rápido, eu não duvido, não, tá? Olha, E eu menos já de 6 comentei. meses entre um implante e outro. Ou são E 6 eu já meses, comentei aqui exatamente. contigo e até a própria Marta Gabriel aí, por sinal, Marta, anota a gente, véi, se quiser vir aqui, tá convidada já, tá? E a gente se acredita, né, que com todos esses avanços aí, não vai demorar nem assim uma década mais para a gente ficar aqui por muito mais tempo do que a gente imaginava. Se a tecnologia continuar avançando nessa velocidade aí, a gente vai ficar aqui no planeta Terra por muito mais tempo do que a gente estava pensando. Se necessariamente isso aí vai ser uma coisa boa para o planeta Terra, mas eu não tenho nada contra para mim, entendeu? Assim, eu como pessoa tô de boa, tô aceitando um tempo extra aí. Se o Elon Musk ou quem quer que seja conseguir desenrolar para nós, que desenrola aí para nós um tempo a mais. Mas, assim, né, depende também do preço, né? Tem que ver como é que vai ser aí, né? Porque a gente sabe que isso aí vai ter todo um preço, né? O capitalismo, ele não pode perder assim, né? Ele sempre vence. Então, a gente vai ter que ver se eu vou ter condições de comprar De esse comprar tempo extra aí esse. na Terra, ou se eu vou estar fadado a simplesmente ir para o esquecimento, já que eu não tive, financeiramente falando, condições de me manter. Bizarro. O Gostei planeta dessa vai discussão ser bem nossa. legal. Vamos. Vamos entrar nisso mais em próximos episódios. Mas acho que está chegando a hora da gente dar tchau. É hora de dar tchau.
A gente se estendeu aí um pouco, me empolguei, Ah, foi legal esse mas, episódio, né, não foi? foi legal, deu para conversar bem. Agora aí, então aproveitando aí, você que ficou até aqui, né, se inscreve aí no canal, manda aí pro amigo seu, se você já é inscrito, manda aí pra sua mãe, pro seu cachorro, faz aí um YouTube aí pro seu cachorro e segue a gente aí, se inscreve no nosso canal. A gente tá querendo chegar a 500 inscritos, tá? E ajuda a gente demais. Curte aí, compartilha, segue a gente nas redes sociais. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau. Cheiro!